Hoje o nosso tema é Renovando Atitudes. Até antes da gente começar, eu vou começar indicando um dos livros que nos inspiram no dia de hoje, que tem o mesmo título, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro, na introdução dele, ele fala um pouquinho sobre renovação de atitudes. E a gente, para compreender esse nosso processo de nos transformar e de, a partir dessa transformação, ir renovando as atitudes, tem alguns passos, tem alguns elementos que a gente precisa compreender para a gente trabalhar essa transformação e essa renovação dentro de nós. Então, quem de nós não precisa, nessa encarnação, renovar atitudes? E aí a gente precisa compreender o processo. Compreender esse processo de renovar, que é traduzir o Evangelho de Jesus nas nossas atitudes. Isso é um processo bem extenso, bem complexo e bem profundo. Traduzir o Evangelho na nossa atitude, a gente dá conta já aos pouquinhos, algumas vezes, mas não é o dia inteiro, não é o tempo inteiro. Algumas atitudes nossas podem estar mais afinadas com a nossa essência. E a grande maioria, grande parte das nossas atitudes não está. Então, algumas a gente vai percebendo. Aqui é meu ponto de renovação. Isso aqui é a atitude que eu preciso renovar. Mas nessa percepção, muitas vezes a gente se perde, a gente se desconecta, a gente se embola nesse caminho. Então, a ideia é a gente trazer um pouco de reflexão, de conceitos, para nos ajudar a entender qual é o nosso caminho, o que a gente precisa focar nesse processo de renovar atitudes. Primeiro eu vou começar com a palavra atitude. Ela é uma palavra que está no nosso vocabulário, nas nossas conversas, que tem a ver, às vezes, quando nós falamos para alguém, você é uma pessoa de atitude, ou gostei da sua atitude, porque nós associamos geralmente a atitude com as ações, com o que aquela pessoa faz. Então, geralmente, essa pessoa que a gente fala, pessoa de atitude, é uma pessoa mais ativa, é uma pessoa que é mais proativa, que tem iniciativa para fazer as coisas. Mas atitude é um conceito mais amplo do que ação. Trazendo um pouquinho da psicologia para nós entendermos aqui, atitude, ela engloba as ações. A atitude é maior do que a ação. Quando a gente fala na psicologia atitude, significa aquilo que está de pano de fundo das nossas ações. Então, engloba as nossas ações também. Mas quando eu falo, eu estou tendo uma atitude agora de tal forma, vou dar exemplos daqui a pouco, ela engloba o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu estou fazendo. Porque o que cada pessoa faz tem um por trás, tem um bastidor, tem um jeito que aquela pessoa está vendo a vida, que ela está percebendo as coisas, que ela está sentindo aquilo que está acontecendo. E isso vem antes. A atitude, ela engloba a ação daquela pessoa. Então, vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Quando a gente pensa na renovação das nossas atitudes, geralmente nós estamos pensando no modo como a gente relaciona com algo da nossa vida. Então, eu esquematizei aqui, fiz aqui um pequeno diagrama para a gente pensar nessa sequência de coisas. A gente está aqui buscando transformação interior. Aí eu acabei de dizer que atitude não é só ação, mas é pensamento, sentimento e ação. Então, transformar nosso interior significa transformar atitudes, porque as atitudes não é só o que aparece para as pessoas, não é só o que você fala, não é só o seu comportamento externo, mas é também tudo que você está aí no seu íntimo, isso também compõe a atitude. E aí as nossas atitudes vão interferir naquelas três coisas ali, no nosso cotidiano, como a gente leva o nosso dia a dia, a nossa rotina, as coisas que a gente faz, como a gente preenche a nossa vida, as nossas relações, as atitudes frente aos nossos relacionamentos com os outros que a gente convive e os nossos problemas. O jeito que a gente encara um problema, o jeito que a gente resolve eles, busca a solução, às vezes não sabe a solução, mas o que a gente faz para aprender a se capacitar a lidar com aquele problema, tudo isso tem a ver com a atitude, tá? Então, a gente define a atitude não como ação, mas como a disposição íntima, a tendência que cada pessoa tem para agir de uma determinada forma.
Então, essa disposição, essa tendência, eu gosto de comparar como se fossem os óculos ou as lentes que eu uso para enxergar a vida. Isso tem a ver com a atitude. Se eu olho para a vida, se eu vou para a vida, ou para o meu dia, ou para o meu cotidiano, ou para um problema com uma atitude mais positiva, falar que uma pessoa está com uma atitude positiva, ela está com vários pensamentos, sentimentos e ações que têm a ver com o modo de enxergar a vida, o problema, a situação, que leva para essa positividade. Então, pelo contrário, falar, por exemplo, de uma pessoa que está com uma atitude negativa, ela também está percebendo, sentindo, pensando sobre aquilo que está acontecendo com ela, de um jeito que leva mais para uma percepção negativa e para ações negativas também. Então, por isso que quando a gente fala em reforma íntima, não é só reforma das nossas ações. É mais profundo reforma íntima, é reforma de atitudes. Porque às vezes você pode mudar a palavra, você pode mudar o jeito de vestir, o jeito de agir, o jeito de se portar e lá dentro continuar intacto. Por isso, quando a gente fala de reformar atitudes, de renovar atitudes, a gente está falando de algo que é mais profundo. Às vezes, a gente não percebe, por exemplo, antes de uma semente germinar, a gente não percebe o movimento que ela está fazendo ali embaixo da terra. Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que ainda não mudaram externamente, mas às vezes só nós que passamos pelos processos sabemos o que está acontecendo no nosso subsolo, no nosso interno. O que está mudando ali de pensamento, de sentimento, de crença, de emoções que a gente tem, de dores que a gente tem, de traumas, de defesas, enfim, um tanto de coisa que tem dentro, que às vezes para mudar o de fora e para essa mudança ser efetiva e significativa, precisa ter um tanto de mudança interna também. Então, falar disso, a gente está falando de uma renovação muito mais profunda, porque é mudar esse pano de fundo. E por isso que é complexo. Porque se fosse para falar assim, por exemplo, você precisa ter uma atitude grata, você precisa agradecer. Hoje fala-se muito de gratidão, por exemplo. Aí eu começo a falar obrigado, eu começo a trazer isso assim, daqui para fora, né? Daqui na boca. Agradecer as coisas, escrever gratidão por isso, por aquilo, por aquilo. Tudo bem, é um jeito de fazer essa mudança na fala, no comportamento. Mas às vezes mudou daqui na aparência e o interno ainda percebe mais o que está faltando, ainda tem uma visão muito crítica ou muito negativa sobre as coisas, percebe sempre o lado mais ruim ou o lado mais pesado de tudo, não vê solução dos problemas. Então, entendem que essa mudança só na ação, ela pode nos fazer criar uma máscara? Eu posso falar manso, baixo, tranquilo, não gritar, não xingar. Eu posso criar isso, eu posso desenvolver essa habilidade e por dentro estar super irritado, nervoso e adoecer de gastrite por causa disso. O que acontece é que se eu não olho para esse mais interno, eu vou às vezes fazer uma maquiagem e fingir que está tudo bem e parecer para os outros que está tudo certo. E o interno ainda vai estar todo caótico e bagunçado. Então, antes da gente pensar em mudar a palavra, em mudar o comportamento, em mudar a ação, a gente precisa pensar, por que será que eu ajo assim? Por exemplo, essa atitude aí que você pensou de renovar. Por que será que eu ajo assim? O que tem por trás? Vou dar um exemplo, impaciência. Aí eu estou querendo mudar, melhorar a impaciência, ser mais paciente. Aí, como eu estava dizendo, eu posso fazer uma performance de pessoa paciente, não gritar, não xingar, estou lá no trânsito irritado, aí eu não falo nada, aí eu não tenho atitude, eu não brigo, eu não falo palavrão. Eu posso criar isso. Mas o interno ainda está daquela forma, impaciente. E muitas vezes, quando a gente faz máscara, aquilo vai escoar para outro lugar. Aí às vezes você não faz em público, mas aí quem convive com você em casa vê. Ou às vezes você não descarrega isso em ninguém, mas descarrega isso no seu próprio corpo. E aí cria um tanto de sintoma, um tanto de coisa que tem a ver com aquilo que está sendo guardado. Então, mudar isso, olhar para essas transformações de atitudes,
implica em a gente ter a coragem de se encarar e de ser honesto. De encarar qual atitude está predominando na minha vida. Mas nós temos dificuldade com isso, e segundo o Emmanuel nos diz assim no livro Fonte Viva: por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da vida. A gente não muda muitas vezes porque a gente não enxerga. A gente não renova a atitude porque muitas vezes a gente não está enxergando que a gente está tendo aquela atitude. E aí, às vezes, quando alguém nos fala, a gente se defende. Não estou sendo assim, não estou sendo desse jeito. Porque muitas vezes nem mesmo nós percebemos que a gente está com aquela atitude. Então, é devido à nossa cegueira, à nossa dificuldade de perceber, à nossa desconexão conosco mesmos, que a gente vai tendo algumas atitudes, não percebe que elas estão ali, às vezes, muito arraigadas, e a gente, muitas vezes, aquilo fica escondido no meio das nossas coisas, no meio do nosso dia a dia, no meio dos nossos afazeres, aquilo fica por ali, e você não percebe o que está fazendo. Então, para mudar, precisa haver toda uma busca interna e de auto-observação para perceber assim, qual atitude está predominando na minha vida hoje. Como a gente já entendeu que é mais complexo do que o que aparece, do que a ação, eu vou dar alguns exemplos em pares para a gente compreender qual atitude está predominando e qual está nos atrapalhando, porque tem algumas atitudes que facilitam a gente prosseguir, renovar, avançar, evoluir. Tem algumas atitudes que atrapalham. Eu coloquei em pares de atitude positiva e negativa, que essa é a classificação mais básica. Quando eu estou numa atitude positiva, isso vai me levar a uma apreciação das coisas. A atitude positiva leva a uma apreciação. E essa apreciação, esse óculos positivo, pode me levar a agradecer, pode me levar a elogiar, pode me levar a ficar feliz numa situação que eu estou vivendo, às vezes numa coisa muito pequena e simples do dia a dia. Pode ser um café da manhã com a pessoa que você ama, pode ser um presente simples, uma flor que você ganhou, pode ser uma mensagem que você recebeu. E se você está com a atitude apreciativa, você vai sentir aquilo. Aquilo vai te atravessar, aquilo vai te nutrir. E se você está com uma atitude negativa, a atitude negativa ela conduz para uma visão mais crítica das coisas. Né? Eu vou receber aquilo de uma outra maneira. Eu vou olhar o que está faltando. Às vezes eu vou receber tudo isso e vou pensar, mas eu faço mais. Mas podia ter me dado algo melhor. Mas podia ter... Eu faço tanto por ela, então podia ter... Entende? Que é um jeito de enxergar, de encarar, que faz receber as coisas de um outro jeito. Aí, nessa questão da atitude negativa que eu estou dizendo, isso pode levar a várias ações, por exemplo, de uma cobrança e de uma exigência muito excessiva. Sabe quando você se cobra demais, se exige? O que está por trás disso é uma atitude negativa, porque vê o que está faltando. Então, eu estava dando o exemplo do outro, de ver o que está faltando que o outro não fez, mas eu posso olhar para mim com esses óculos, mais críticos, mais de cobrança. E isso pode levar a várias ações. Eu percebo, por exemplo, quando tem pessoas que estão com esse processo de muita cobrança, e aí começa a se sentir, chegar a conclusões sobre a vida de uma delas, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, pensamentos mais pessimistas, de derrota, de fracasso, de desesperança. Tudo isso tem a ver, no fundo, com uma atitude mais negativa. Aí, a gente vai compreendendo essas coisas, quando a gente começa a ler, a estudar o conhecimento, aí a gente começa a entender, essa atitude aqui que é melhor, a atitude positiva, ser grato, isso e aquilo, essa daqui que é mais adequada. Aí tem uma armadilha que a gente pode cair, que é querer ficar num polo só, querer manter aquilo todo o tempo. Não permitir, às vezes, o outro lado acontecer. Porque a gente entende assim, a atitude positiva é a melhor, então eu tenho que fazer nela, eu tenho que ficar nela. E aí, quando você cai no outro lado, quando a sua atitude escorrega para o outro oposto, aí vem crítica, aí vem cobrança, aí vem eu não estou dando conta, e essa reforma íntima para mim não está dando certo, eu não estou conseguindo melhorar, eu não estou fazendo o bem ainda do jeito que eu gostaria. Entende que aí
o processo de tentar se analisar e se transformar, ele vira um processo meio de tortura, de cobrança, de mais uma exigência de uma coisa que eu tenho que ser e não dou conta. E por detrás disso está uma atitude negativa. Outra coisa que pode acontecer também, quando a gente está muito com esse viés, com esse olhar, por exemplo, são ações referentes aos outros, de que eu estou olhando mais o que falta e a falha, de entender no outro o que ele precisa melhorar. E de recomendar atitudes para o outro. Tipo assim, se eu ouvi a palestra, isso eu estou lembrando de alguém da sua família, alguém aí das suas relações, aí você vai lá falar para a pessoa, nossa, você tem que ser mais positivo. Você não pode ter essa atitude negativa sobre as coisas. Tá? E aí, quando a gente começa a fazer isso, ou quando a gente fala mal do outro pelas coisas que a gente analisa na vida dele, fulano é muito negativo, fulano não sei o quê, ela faz isso, tal, que aí a gente entrou na maledicência. Tudo isso, maledicência, o que tem por trás é essa atitude aqui, negativa, que é uma percepção mais crítica sobre as coisas, sobre as pessoas. Então, para a gente não se violentar e para a gente também não ser violento com o outro, a gente não vai recomendar atitude. Como a atitude é uma coisa que procede de dentro, a gente não ajuda ninguém falando, você tem que fazer assim, você tem que ter essa atitude aqui, porque essa aqui é que dá certo. Essa descoberta, ela precisa vir de dentro para fora. A gente ajuda muito mais quando a gente consegue auxiliar essa pessoa a pensar por ela mesma, a pensar junto, ou a se sentir acolhida, sentir a sua empatia, e aí dali ela sente algo para ela fazer, para ela tomar atitude, do que algo que foi imposto de fora para dentro. Então eu coloquei aqui uma frase, que é uma frase do Hamed, sobre isso. Afirmar aos outros quais atitudes deveriam ter é desrespeitar a sua natureza íntima, ou seja, o seu grau de desenvolvimento espiritual. O que o Hamed está falando? É que para a gente renovar, e talvez para a gente colaborar com a renovação do outro, a gente não diz que atitude que eu tenho que tomar. Porque, de certa forma, é desrespeitar o ponto de evolução que a outra pessoa está. Às vezes, esse outro que você está falando tem uma atitude mais positiva, ou alguma outra, confia mais, ou você tem que, sei lá, ser mais ativo, mais proativo nessa situação. Analisem aí quantas vezes que vocês falaram essas coisas, isso realmente teve efeito. Geralmente não tem, não. Às vezes dá certo porque a pessoa já estava pronta com aquilo dentro dela e ela foi lá e fez. Mas quando não está pronto, não adianta você querer que o outro perceba e enxergue do jeito que você percebe, sendo que ele ainda não está pronto para perceber aquilo daquele jeito. Às vezes, naquele tema da vida, está num grau diferente do seu. E está enxergando de um outro jeito, está percebendo de um outro jeito. Por isso que ele está falando de desrespeitar. É desrespeitar o ponto que a pessoa está. A gente não age da forma que age, não tem as atitudes que toma à toa. Tem um processo que aconteceu com você de evolução da sua história, da sua alma, dessa encarnação e de outras, que levam você a enxergar a vida desse jeito, a sentir dessa forma, a agir dessa forma. E isso também diz respeito aos outros. Aí, o ponto que às vezes é fácil para o Alisson, para a Fabiana não é fácil. E aí, o ponto que é fácil para ela, às vezes é difícil para mim, entende? E aí, a gente pode começar a compreender que cada pessoa tem as suas razões para agir do jeito que age. E às vezes, naquele ponto, ela não chegou ainda mesmo. Como eu disse aqui na mensagem do Emmanuel. Por trás da nossa cortina, do nosso eu, a gente ainda conserva uma cegueira. Algumas coisas a gente já é mais lúcido. Tem outras que ainda não, a gente não enxerga direito ainda aquilo. E aí, isso também diz respeito às outras pessoas. Por isso é que quando a gente está trabalhando com imposição, a gente mais desajuda do que ajuda. Então, não receita atitude não.
Ajuda a pessoa a sentir que você está junto com ela. Aí a atitude ela vai vir dela. O que ela deve fazer? Aí, às vezes, ela fala, eu quero ouvir a sua experiência sobre isso. Você tem mais experiência que eu nesse assunto? Eu quero ouvir a sua experiência. Aí tudo bem. Ali já abriu a porta. Mas é a sua experiência. A experiência do outro, às vezes, é outra. Então, isso vai nos levar a um melhor entendimento, a uma melhor compreensão, para a gente não ficar gastando cartucho à toa. Sabe assim? Ficar gastando saliva ali, fica gastando energia, fica gastando, às vezes, tentando convencer a outra pessoa a estar num ponto que ela não está. Porque às vezes não está pronto aquilo ainda. E isso vai nos ajudar a ter uma atitude mais compreensiva e mais amorosa com quem convive com a gente. Aí eu vou trazer outro par de atitudes para a gente pensar também que elas decorrem dessa atitude negativa e positiva. Uma é a atitude confiante, ela decorre de uma atitude positiva frente à vida. E a outra é a atitude desconfiada. Quero falar um pouco sobre essas duas. A atitude confiante, então, estou dizendo, ela decorre de um olhar mais positivo sobre a vida. Ela vai me levar a confiar nos movimentos da vida. A atitude confiante nos leva a um movimento. Então eu vou olhar às vezes para aquilo que eu tenho para mudar, por exemplo, um defeito, uma imperfeição. Com uma atitude confiante, eu acredito que é possível mudar. Ainda não mudou, mas é possível. Eu não sei fazer isso ainda desse jeito, que é o que eu entendo como positivo, mas eu posso aprender. Eu não achei ainda como, eu posso pedir ajuda, eu posso perguntar, eu posso ir em algum lugar, eu posso aprender com alguém, eu posso buscar algum recurso para mudar isso em mim. A atitude confiante, ela percebe o que pode aprender. Então, ela leva para uma aceitação das nossas coisas difíceis, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Quando eu tenho uma atitude mais confiante, eu olho para aquele trabalho interno que precisa ser feito, eu falo, nossa, tem muita coisa para mudar aqui, tem. Mas eu vou olhar não do lugar assim de, é difícil demais, é do lugar de, olha, eu posso aprender alguma coisa comigo hoje. Eu posso aprender a melhorar isso. Isso coloca uma outra motivação no processo. Já a atitude desconfiada, oposta a essa, que tem a ver com uma visão mais negativa, numa atitude desconfiada, como na postura negativa, eu vou perceber o que está de errado, o que falta, o que falha. Eu vou ficar com atenção muito nisso, sobre mim ou sobre as outras pessoas. Então, se eu olhar para um problema, eu vou enfatizar as dificuldades daquilo, e aí às vezes o problema fica muito maior do que é. Já viu isso? Quando você estava às vezes enfrentando alguma coisa, você foi lá e resolveu, foi até mais simples, deu até mais certo, mas assim, no processo você estava lá assim, desconfiado que aquilo ia dar certo, que você ia dar conta, que aquilo era grande demais, era difícil demais. Depois que passa, você fala assim, não é que foi mais tranquilo do que eu imaginava? Mas a atitude desconfiada leva a gente a focar mais na coisa da dificuldade. E aí não consegue ver saída, não consegue ver solução, o problema fica grande demais. Se eu tiver com uma atitude desconfiada frente às outras pessoas, eu vou ficar com os 3 pés atrás, né? Assim que a gente fala, né? Para quem é muito desconfiado, né? Porque está focado no lado negativo do outro, na sombra do outro. E nós todos temos os lados negativos. Nós todos temos luz e sombra. Não é tudo que a gente, não é por todo mundo que a gente vai confiar para todas as coisas. Mas tem algo da atitude desconfiada que é ficar focado assim, na maldade, na ruindade que tem no ser humano e que não pode confiar em ninguém. E aí eu vou ficar muito focado naquilo e vou ficar no estado de alerta. Vou pensar em tudo que pode dar errado, em tudo que o outro pode me fazer de mal, em todo o olho gordo, inveja que pode vir daquela pessoa que eu entende. Aí eu vou ficar preocupado e focado nessas coisas. Porque eu vou estar focado na sombra do outro. No caso da desconfiança de si mesmo, para quem tem baixa autoconfiança, o processo é mais ou menos parecido. Olha um defeito, olha uma dificuldade, eu não dou conta disso, eu não sei isso, eu não tenho essa qualidade.
Por exemplo, eu tenho muito medo, ou eu tenho muito, sei lá, uma timidez, uma vergonha, alguma coisa assim. Aí eu vou colocando muita dificuldade, assim, como se aquilo fosse uma coisa impossível para mim. Como se eu nunca fosse capaz de mudar. E isso vem de uma desconfiança de si mesmo. Todas essas atitudes que eu estou dizendo aqui, elas têm as suas causas. Como eu estava dizendo agora há pouco, cada um de nós tem os seus motivos. Tem uma educação aí por trás, tem uma formação, tem um pai, tem uma mãe, tem uma infância, tem uma série de outras encarnações com tanto de coisa que aconteceu para lá que a gente não lembra, mas que nos influenciam, nos afetam e que nos levam a gente ter atitudes de um determinado jeito. Aí tem uma pessoa que simplesmente não sei porquê, mas eu não confio naquela pessoa, parece que eu não sinto vontade com aquela pessoa e não tem nada que justifica. E aí, às vezes, você tem as suas razões, aí a gente não vai entrar aqui na história de cada um, mas às vezes com aquela pessoa ali, você tem algo ali no seu arquivo que te leva a ficar mais pé atrás. Porque às vezes é alguém que você teve uma história complicada no ano passado, você ainda sente um pouco daquilo. Então, entenda que as nossas atitudes, elas remetem a raízes mais profundas que estão além dessa vida. Por isso, vai com calma que esse negócio de mudar a atitude. Algumas já estão mais prontas. Mas algumas, a gente vai ter algo mais arraigado. Então, eu já percebi tantas pessoas que já acompanhei, por exemplo, no processo de depressão, e aí a depressão tem uma visão da vida, às vezes, com isso. Os problemas ficam muito grandes, tudo fica muito difícil, sem saída, fica um olhar para a vida mais negativo, mais pessimista, mais sem esperança, uma lente mais cinza, né, para tudo. E aí o que acontece? Não reduzindo a depressão a uma atitude negativa, porque tem gente que pode ter atitude negativa sem estar deprimido. Mas ela é algo que compõe o quadro de alguém que está numa depressão, por exemplo, mais grave. Aí, adianta você falar para a pessoa, fica alegre, seja positiva, olha para o lado bom, tal. Não adianta, ela vai se sentir às vezes assim, ninguém entende. Nem quem está aqui comigo está me exigindo mais coisas. E às vezes é uma pessoa que já se exige e ela acha que ela não está dando conta de nada, que ela está se sentindo um fracasso, que ela está fazendo tudo errado. Aí vem alguém e fala como é que ela tem que fazer, aí acaba de jogar no buraco mesmo. Então, eu estou trazendo esses exemplos para dizer assim, para você ajudar alguém a confiar mais, a ser mais positivo, a ser mais honesto. Eu estava dizendo aqui da gente ser honesto com o que a gente dá conta, com o que a gente é. Não funciona a imposição de fora para dentro. A gente pode convidar, a gente pode exemplificar. O maior convite é o exemplo. Você ajuda muito mais se você exemplificar. Eu estou recomendando boa ter atitude positiva. Eu tenho. Eu estou falando para outra pessoa para ela ser mais confiante. Eu sou confiante. O seu exemplo pode muito mais do que você ficar doutrinando a pessoa. A sua exemplificação pode falar a outra pessoa, olha para você, para a sua vida, para o seu jeito de encarar as coisas, para o seu jeito de lidar às vezes com algum problema, e ela fala, não é que tem esse jeito aí, que também é possível, talvez eu possa aprender a ser assim. Aí já virou uma outra coisa, porque ali teve um despertar de consciência daquela pessoa vendo o exemplo. Por isso que a gente fala, tem aquela frase mais conhecida que o exemplo arrasta. É por isso. Porque aí o exemplo convence muito mais, ele toca. É a experiência do outro vendo, ou até de nós mesmos. Quando a gente vê alguém, quando a gente percebe uma outra pessoa e aquilo nos toca, e fala realmente, quando a gente vê os grandes mestres ou pessoas que a gente percebe assim, nossa, essa pessoa ela já está bem lá na frente, ela já está mais avançada aqui do padrão da Terra. Quando a gente vê algumas pessoas assim na Terra, a gente fala, nossa, tem um jeito diferente de viver que não é o que eu estou vivendo, mas eu posso me inspirar. Mas aí já aconteceu um despertar de consciência. Geralmente esses mestres, vocês prestem atenção nesses mestres, eles não ficam atrás das pessoas falando assim, ajam como eu, sejam como eu, esperem aqui em mim que eu sou ótimo. Não fica falando assim. É por isso que faz mais efeito. Porque provoca um despertar de consciência de quem está ali ao redor. Pelo exemplo.
Então, eu estou dizendo tudo isso para falar de uma atitude que desajuda, que é a atitude de imposição, que é uma atitude que muitos de nós temos, que é uma atitude que ela é meio impregnada no ambiente religioso, que é a atitude moralista. Isso é certo, isso é errado, não pode isso, não pode aquilo, não pode agir assim, não pode falar assim, não pode fazer assim. Aí, isso atrapalhou o nosso desenvolvimento espiritual, emocional, que a atitude moralista, ela põe muita cerca. Aí algumas pessoas ficam assim com relação aos hábitos da vida, ao estilo de vida, à sexualidade, a várias coisas, a bens materiais, a consumo. Aí fica, se tem uma atitude muito moralista, eu não posso isso, eu sou espírita, eu não posso agir assim, eu não posso fazer isso, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, que seja a crença da pessoa. A atitude moralista que vem desse lugar religioso, ela às vezes bloqueia muitas experiências. A pessoa fica nessa atitude, ela fica ali toda travada, e ela fala, não posso nem pensar isso, porque isso aqui é pecado, porque isso aqui Deus não agrada, porque isso aqui é imperfeição, porque isso aqui deve ser obsessão. Aí eu estou trazendo aqui linguagem de várias religiões, porque alguma a gente já usou. E aí a gente não faz contato com o mundo interno de perguntar, por que eu estou sentindo isso? Não é que você vai agir de qualquer forma, sair gritando com todo mundo ou fazer tudo que der na telha, não é isso. Mas é que a atitude moralista, ela barra. Na hora que o impulso vem, você já corta ele, esconde, reprime e deixa aquilo para lá. Uma atitude mais honesta, até mais flexível com a gente, quando vem as coisas, eu vou poder me perguntar, por que está me dando vontade de esganar o outro? Por exemplo, isso é uma coisa que o espírito não pode. Por que eu estou com uma raiva que eu estou com vontade de bater no teu espírito? Entende? Não é só falar, não pode bater, não pode, porque isso é agressividade, porque isso é atitude agressiva, e isso não é de Deus, e Deus não pode. Isso não ajuda. Porque a sua agressividade vai ficar lá, você vai sonhar, você vai bater na pessoa em sonho, entende? Nem parece que é espírito. E aí, aquilo não vai ser trabalhado, aquilo fica como algo imaturo que não é trabalhado porque você reprimiu, botou fora por uma atitude moralista. E aí, dentro disso, eu quero dizer sobre atitude agressiva e passiva. É um outro par de atitudes que a gente tem dificuldade com ambas. Primeiro, atitude agressiva. Uma boa dose de agressividade é super importante para a gente enfrentar as coisas, para a gente lutar pelas coisas, para a gente brigar pelo nosso direito. Uma agressividade é importante para a gente ter. Não para ser agressivo com as pessoas, uma comunicação agressiva, ela acaba não fazendo bem. A gente acaba às vezes sendo muito violento, muito duro, muito rígido com o outro. Mas um pouco dessa agressividade é importante. Para a gente às vezes dar um basta, colocar um limite, falar um chega. Isso aqui está ruim para mim, está me fazendo mal. Isso tem uma atitude agressiva, por exemplo. E não significa que você deu um tapa na cara da pessoa por isso, mas você usou um pouco dessa atitude. Aí a outra é a atitude passiva. Essa quase ninguém gosta dessa, assim. Porque fala, fulano é muito passivo. Ninguém gosta de ser entendido assim como alguém que não age, alguém que não faz, alguém que é parado, né? É isso que a gente entende como uma passividade, né? Deixar ali as coisas, não fazer e não tomar atitude. É a atitude que está por trás da procrastinação. As coisas que a gente sabe que tem que fazer, que é importante fazer, que é bom fazer, aí não faz, aí fica lá em algum lugar esperando para algum dia, para em algum momento. É a atitude passiva. Mas uma boa dose de passividade é importante. Quando tem algumas coisas que a gente precisa esperar, não fazer mais nada. Ficar calado e não falar mais nada. Ter uma paciência de eu fiz tudo que eu podia até aqui, agora eu tenho que entregar e soltar isso. Isso vem de uma atitude passiva. A passividade saudável frente a algumas coisas. Não há nada que eu possa fazer sobre isso aqui nesse momento. Eu já rezei, eu já conversei, eu já tentei resolver e tal, agora é soltar. Isso depende de uma passividade. Então entende que é a dosagem. A atitude agressiva e passiva, numa dose adequada, elas nos ajudam a equilibrar. Mas isso tudo que a gente está falando é autoconhecimento. É eu poder entender onde que eu exagero, onde que eu me excedo, onde que eu desequilibro.
Tem gente que desequilibra mais para a passividade, tem gente que desequilibra mais para a agressividade. Tem gente que é mais desconfiado, tem gente que confia demais, fica até ingênuo. Entendem que tem uma percepção aí de mim, assim, que é assim, nossa, aonde que eu estou me excedendo? Qual atitude dessas que você foi ouvindo aqui hoje, que te tocou e fala, essa daí eu podia investir um pouco, essa daqui eu preciso ficar atento? São coisas muito gerais da nossa vida, né? Talvez elas toquem a todos nós em algum tema nosso. Mas tem algo que, se a gente pode ser específico e focar naquilo, isso pode nos ajudar a melhorar, a mudar e a começar a fazer o nosso trabalho de renovar, passo a passo. Aí, como eu estava recomendando para nós de ir com calma e de ter paciência, quando a gente não tiver com as atitudes que não melhoram, com as coisas que não mudam em nós ou no outro, lembremos da paciência dos seres espirituais para conosco, que sabem do nosso processo, que sabem que tem coisa que já está ali arraigada há muito tempo, tem coisa que a gente já avançou. Olhar para o que a gente já está dando conta e avançou, para pontos que talvez há 10 anos atrás a gente era de um jeito e agora a gente é de outro. Perceber isso pode nos ajudar a dar um impulso, a dar um bom ânimo de continuar e perseverar nesse caminho. O recado da noite de hoje é: todos nós precisamos de mudar as nossas atitudes, todos nós precisamos renovar. Mas funciona muito mais se a gente tiver uma atitude honesta e flexível. Não funciona a rigidez, essa coisa do moralismo, da imposição, não ajuda muito isso. E também não funciona se eu não conseguir ser honesto. Se eu não conseguir olhar para além daquilo que eu já estou dando conta de fazer do lado de fora, das minhas ações, e perceber assim, eu tenho essa ação aqui, mas eu entendo que aqui para trás, o mais profundo, a minha intimidade, às vezes não está tão tranquila assim, não. Eu às vezes converso comigo mesmo, às vezes eu tenho essa fala mansa, essa coisa, e eu falo comigo mesmo, eu sei, eu não estou xingando a outra pessoa, mas eu sei o que está se passando aqui. E essa atitude de reconhecer isso ajuda a manejar, a começar a renovar, a começar a transformar o processo. Que é lento, mas se a gente for enfrentando isso cotidianamente, sem se distrair tanto com os outros, sem analisar tanto a atitude do outro e focar mais na nossa, sem querer doutrinar tanto a outra pessoa e ficar mais na autodoutrinação, né? Se ficar mais você com a sua reflexão, a gente vai talvez sair dessa encarnação um pouco mais renovado, um pouco melhor do que nós chegamos. Que é o propósito da gente estar vindo aqui toda semana, né? Refletir nessas coisas, estudar essas coisas, né? Então, que sirva de estímulo, de inspiração para a gente continuar no nosso caminho com essa atitude amorosa conosco. E todas essas coisas boas que eu estava falando, elas decorrem do amor, decorrem de uma atitude amorosa. E que Jesus nos abençoe nessa jornada aí. E até a próxima. Que assim Obrigado. seja. Obrigado.